canal Surf TV, nono episódio da série Prancha Mágica entrando no ar. Vamos voltar a falar com o shaper Vitor Vasconcelos. Ele vai contar pra gente sobre o carbono, a flexibilidade das pranchas e o efeito trampolim. O que é isso? Confira mais uma aula com o shaper Vitor Vasconcelos. Hoje a fibra de carbono tem sido bastante usada na parte da longarina, né? Na realidade, Kelly Slater usou muito nos anos 90, no fundo das pranchas, e hoje ele está voltando também. Muita gente não sabe, mas o principal fator do carbono é segurar um pouco a flexibilidade da prancha. Então assim, o Kelly Slater usou nos anos 90 muito porque ele usava uma prancha muito fina e muito estreita, então a tendência da prancha era ser flexível demais, então ele segurava um pouco a flexibilidade da prancha com o carbono. É claro que além disso, o carbono ajuda também na resistência da prancha, principalmente na área da longarina, que é um lugar que amassa mais, e para a prancha não torcer tanto e não quebrar no meio. Então claro que o carbono tem uma função de resistência também, mas no meu entendimento e nas minhas pranchas a gente usa principalmente para segurar a flexibilidade. Como a gente tem usado hoje muita prancha de epóxi, EPS, né, que seria o isopor é um pouco mais flexível. Então quando você coloca o carbono, a tira de carbono, você segura um pouco essa flexibilidade. E aí você vai usar embaixo, em cima, e você vai trabalhar conforme a construção da sua prancha, né? Porque hoje eu acho que o shape é uma coisa que, como tem as máquinas, claro que tem um mistério ainda, né? Mas os bons shapers são os que estão mais entrosados com as medidas das pranchas e com as máquinas. Mas a laminação hoje em dia está se tornando um fator muito importante, que é a construção da prancha. E quando as pessoas começam a trabalhar com a flexibilidade, a laminação é uma coisa fundamental para controlar essa flexibilidade. Então assim, eu acho que no início, quando se usou o isopor, as pessoas estavam laminando como se lamina uma prancha de poliéster. Ou seja, a fibra da mesma gramatura, a mesma grossura, né? A mesma quantidade de fibra. E você estava se fazendo uma prancha que não estava tão funcional, a prancha era flexível demais. E o que acontece quando você tem uma prancha flexível? Na hora que você vai dar a virada, a prancha dobra e aí a prancha para, ela é quase um bodyboard. E a mesma coisa, você vai dar uma batida, na hora que você vai botar a pressão, a prancha dobra também, então para. Quando a prancha dobra, ela aumenta a curvatura, e se ela aumenta a curvatura, ela empurra a água. Então não é uma prancha ideal. Então acho que no início do trabalho do epóxi, as pessoas erraram muito nessa construção. Então hoje em dia a laminação já é um pouquinho mais estudada, apesar de que não é todo mundo que troca fibra, gramatura de fibra, e não fica trabalhando tanto com longarina, sem longarina, que isso também tem se usado bastante hoje em dia, procurando essa flexibilidade, né? Pranchas sem longarina, pranchas com longarina de fibra, e aí você usa o carbono exatamente para dosar esse flex, porque o flex é muito bom, mas você precisa ter um flex que tem uma resiliência muito boa, ou seja, que ele volte rápido para a posição original, né? A prancha dobra, mas que volte rápido. Então se você usar esse flex, eu acho que você tem um ganho na sua prancha. Na realidade, eu acho que o futuro das pranchas está nesse estudo dessa flexibilidade. O futuro do surf, eu acho que está um pouco nessa linha de pensamento. Porque o surfista, ele já sabe gerar velocidade com o corpo dele, e a onda já gera velocidade com a característica da onda. Só que você pode gerar velocidade com o flex da tua prancha. É o que eu chamo do efeito trampolim. Você tem uma prancha que dobra e pum, e te joga longe. Então eu imagino que se você vem numa onda, um Gabriel Medina por exemplo, e a prancha dobra e você chega no momento crítico da onda, você tem um trampolim, você é ejetado, você consegue um aéreo com muito mais dimensão, né? Com muito mais distância. Agora, isso tem que ter muito treino, você tem que ter uma prancha bem construída para você ter esse flex bem estudado, e você tem que ter uma prancha que você saiba tirar o máximo disso, ou seja, você tem que saber extrair isso também. Só que saber extrair isso de uma prancha com características completamente diferentes toma um tempo e dedicação. Então assim, no circuito hoje em dia ninguém, até hoje está acontecendo mais um pouco, mas durante muitos anos ninguém quis trocar o equipamento, porque o cara não vai arriscar uma coisa totalmente diferente e perder uma bateria porque está com o equipamento errado.
O Kelly Slater é um cara que faz isso hoje em dia, ele abre muito mão da performance dele, fica experimentando coisas assim completamente diferentes. Você vê em diversas, somente a abertura do circuito, em Gold Coast, Snapper Rocks, ele usa às vezes uma prancha totalmente diferente e muda muito. Então você vê o cara às vezes se afundando, às vezes nem tanto, porque ele é um cara que arrisca a troca de equipamento, né? E eu acho que o caminho tem que ser esse. Então assim, o epóxi e o isopor eu acho que é muito bom, e o carbono veio nessa condição aí de ser uma ferramenta para segurar esse flex, né? Então eu acho que vale a pena usar, mas tem muita pesquisa ainda para se fazer em relação a essa construção de prancha, né? Inclusive a gente tem hoje em dia, né, eles lançaram, acho que em Portugal, não tenho certeza, uma máquina que mede a flexibilidade da prancha. Você fixa a prancha em 2 pontos e você tem uma pressão em cima e uma oscilação de flexibilidade que tem uma medida. Então assim, esse é um próximo passo para você ter um equipamento mais preciso, conseguindo medir quanto de flex você tem na prancha e o quanto de flex vai ser bom para aquilo que você quer fazer. Então com certeza eu acho que o caminho é esse. A evolução tanto do material como do esporte eu acho que está por esse caminho aí. Valeu, Vitor Vasconcelos, obrigado por mais essa aula sobre o nosso brinquedo favorito, as pranchas de surf. E galera, gostaram do vídeo? Like nele, inscrevam-se também no canal Surf TV no YouTube e claro, compartilhe o vídeo também com seus amigos. Eu volto em breve com mais um episódio. Um abraço!